Ao ouvir aquele nome, fiquei sem saber o que dizer. Devo ter feito cara de idiota, porque a jovem reagiu se recomodando no sofá. Meu cérebro tentava entender a oportuna casualidade de eu ter encontrado um velho livro de Godman horas atrás, a mais de 2.000 quilômetros dali. Victoria Godman, repeti devagar, totalmente desconcertado. Sua mãe lhe telefonou ontem à noite e contou sobre sua vinda. Ela quer ver você e o convidou para ir à sua casa. Receberia você amanhã mesmo, se possível. Tem certeza de que foi a minha mãe que ligou para ela? Eu mesma atendi a ligação. Sou assistente de Lady Godman. Depois de processar a informação, compreendi que devia ser outra emboscada. Porque a minha mãe teria ligado para uma antiga amiga sua avisando sobre a minha chegada? E por que não me disse nada? Olha, Paulo, quer dizer, pá, emendei, tentando vislumbrar o panorama da situação. Não quero parecer rude, mas na realidade eu estou em férias em Madrid e por nada desse mundo pretendo importunar alguém. Menos ainda por um capricho de minha mãe. E de seu avô? Atestou ela ainda séria. Fiquei surpreso de ver que não afastava o olhar. Como? Fiquei surpreso ainda, mais ainda, de perceber que também não era capaz de desviar o meu. Seu avô, se estivesse vivo, desejaria que você aceitasse o convite. Victoria Godman era a afilhada dele. Garanto que tem coisas interessantes para contar a você. Seus belos olhos verdes sublinhavam uma cara de... Sublinharam cada uma de suas frases com firmeza. Godman era afilhada de meu avô. E é verdade. Mas insisto, às vezes a minha mãe faz coisas que não têm a ver com sua mãe dele, acrescentou ela ainda mais séria. Trata-se de algo que Lady Victoria espera faz tempo. Desculpe, sacudi a cabeça confuso. Não entendi. Não sei se entendi. Você deve saber que Lady Victoria não costuma estender esse tipo de convite a ninguém. É uma pessoa bastante hermética. E nesse caso, em particular, tenho certeza de que não gostaria de receber um não como resposta. Você está me pressionando, não é? Perguntei num tom um pouco brincalhão, tentando aliviar o clima de tanta formalidade. Paula esteve, porém, não estava para brincadeira. Deixe-me esclarecer uma coisa. Caso você não tenha me expressado bem, caso eu não tenha me expressado bem, o que Lady Victoria espera de você não é uma visita de cortesia, na verdade. E ela fez uma breve pausa, como se buscasse palavras adequadas. Na verdade, ela precisa de sua ajuda. Por isso quero encontrá-lo. Minha ajuda? Lady Godman? De repente foi o meu tom que ficou tenso. O que você quer dizer? Aconteceu alguma coisa? Ela está doente? Não, não é isso.
É só que vão ter certas coisas que ela precisa mostrar a você. O que acha? Disse enigmática. Cada vez mais me intrigando, assenti. Não sei se deveria. Paula me encarou, em seguida me deu uma olhada desconfiada ao redor. O homem, que a princípio pensei ser seu acompanhante, havia voltado para o bar, mas estava entretido assistindo à televisão, no outro extremo do salão. Quando se certificou que ninguém estava olhando para nós, ela abriu a bolsa e pegou um pequeno envoltório de plástico com alguma coisa dentro e depois colocou o conteúdo em cima da mesa. Você reconhece? Só distingui um papel, então o peguei com delicadeza, virando algumas vezes. Parecia uma antiga ficha de trabalho, uma cartolina de 125,70 por uma ficha antiga de trabalho, uma cartolina de 125 por 65 milímetros, amarela pelo tempo, como as que os professores usavam antigamente para preparar as aulas. Cheirava velho, tinha algo escrito apenas sobre ela. Caligrafia pulcra, metódica, era-me familiar. É de meu avô? Mas como? Eu não estava acostumado a ser pego desprevenido. No entanto, a pessoa diante de mim precisava apenas de 2 palavras para fazer isso. Incluindo-me sobre aquela relíquia, eu a coloquei sob a luz da lâmpada mais próxima. Se a cartolina era tão antiga quanto parecia, deveria ter pelo menos uns 50 anos. Identifiquei o estilo de escrita. Que me parecia pareciam palavras minuciosas, com palavras maiúsculas infladas e grandes pontos sobre as letras J e I. Ao lado delas, meu avô havia desenhado símbolos geométricos, e a partir de círculos e estrelas. Também havia o sol. E desenhos de mão, como se estivessem saído de um alfabeto datilográfico. Foquei o olhar e li o primeiro parágrafo. Atanor, objeto utilizado pelos alquimistas para destilar materiais com que se pretendia obter a pedra filosofal. Uma das funções dessa pedra era ser ingerida para conquistar a imortalidade. Eu me detive aí. Não sei o que é isso, nunca tinha visto, murmurei, prestes a devolvê-lo. Vire, por favor, incentivou-me ela. Continue lendo. O verso do cartão mostrava um desenho minucioso de uma atrás, algumas anotações a lápis, provavelmente alusões aos livros consultados para elaborar aquela definição. Uma nova inscrição, em tinta envelhecida. Atanor. Etimologia vulgar, do árabe atanur, forno. Etimologia original do grego,
Thanatos, a não-morte. O nome do instrumento esconde sua autêntica função. Atanásio, também de Athanatos, imortal. Nome perfeito para um alquimista que conquistasse a pedra filosofal, ou para o cavalheiro que alcançasse o Graal, e com ele a vida eterna. Por que ainda não foi usado por ninguém? Lady Vitória tem dezenas de fichas assim, acrescentou o Pá, ao notar o meu interesse. Eu quase não acreditava que meu avô tivesse escrito algo tão profundamente esotérico. Paula percebeu e prosseguiu. Fichas como essa formam a ferramenta utilizada por Dom José Roca para construir os personagens de seus romances. Aí se esconde uma das fontes de que ele bebeu para suas tramas. Lady Vitória acha que você gostaria de ver as demais. Ela quer saber se tem algum valor para você. Algum valor? Minha voz tremeu. Pretende vender para mim? Acho que se refere a um valor sentimental. Eu me lembro do velho escritório de meu avô, com persianas de madeira, sempre baixas, e as montanhas de fichas escritas mantendo um precário equilíbrio na beira de sua escrivaninha. Por um instante voltei a sentir os cheiros de papel novo e tinta, e do mogno envernizado, e do café que minha avó levara para ele a cada hora que sempre terminava frio em algum canto da mesa. E a sensação do taco desgastado sobre os pés descalços, ou do ar de profanação que me invadia cada vez que eu entrava em seus domínios. Era a segunda vez que em poucas horas eu visualizava parte da minha infância. E como se precisasse tirar um nó invisível da garganta, esqueci que estava ali diante de uma desconhecida e comecei a falar sem levantar a vista do passado que tinha em mãos. Sabe, eu disse, meu avô e eu brincávamos com frequência de despir palavras. Ele chamava assim, despir palavras. Buscava uma por acaso nos livros e juntos nós tentávamos averiguar a origem. Ele garantia que ninguém era capaz de ver certas coisas na essência dos substantivos dos verbos como uma criança. Seu avô deve ter sido uma pessoa muito especial, comentou. Peço desculpas por surgir assim e sacudir todas essas lembranças. Ignorando aquele vislumbre de compaixão, continuei. Um dia meu avô buscou na Bíblia o primeiro nome próprio que apareceu nela, Adão. Ele me explicou que em hebreu antigo significava homem de terra vermelha. O primeiro nome nasceu como uma espécie de criptograma criado por Deus, para nos dizer que o ser humano havia sido moldado a partir do barro. E depois dele, todos os outros.
Meu avô queria me fazer ver que as palavras nunca são fruto do acaso, que todas têm um passado, uma espécie genética. Isso é o que estuda a etimologia. Exato. E quase sem me dar conta, aquele foi um de meus passatempos favoritos na infância. E hoje é parte da minha profissão. Curioso, você não acha? Lady Vitória guarda essas fichas há anos, disse Pá. Seu avô confiou a ela quando viu que seria escritora. Imagino que agora ela deva querer transmitir a alguém que mereça e possa tirar melhor proveito delas. E por que não as deu à minha mãe? Suponho porque sua mãe não seja escritora. Mas eu também não sou, só estudo os escritores e as palavras. Disse. Paulo Steve reagiu de um modo um pouco estranho. De repente ficou tensa, malogrando o incipiente clima de cumplicidade que começávamos a construir. A princípio, pensei que tinha sido algo que eu dissera, mas em seguida percebi que a causa não era eu. Acabara de entrar no bar um homem vestido de preto, e ele ficou na porta nos olhando. A escassa luz do ambiente não pude distingui-lo bem, mas me pareceu que Paulo o reconhecera. Era um cara alto e de compilação forte. Chamou-me a atenção que vestisse um sobretudo em pleno verão e que tivesse a cabeça coberta por uma boina ampla, também escura. Assim que eu vi, notei que a minha acompanhante se assustara. A expressão de seus olhos mudou por completo. Durante um segundo, sua bem elaborada máscara de segurança descolou, deixando-me vislumbrar o medo. Foi um momento breve e irracional. Nem sequer comentamos a respeito. Ao mesmo tempo, antes que reiniciássemos a conversa, ela recolheu a ficha e logo a guardou na bolsa e a substituiu por um cartão de visita anotado. Ninguém sabe se carrega ou não um escritor dentro de si até que encontre algo para contar. Disse-me aparentando tranquilidade, mas sem deixar de vigiar o recém-chegado. Talvez amanhã, se aceitar o convite, você descubra algo assim. E se eu não aceitar? Repliquei, enquanto recordava que Susan me dissera quase a mesma coisa 24 horas antes. Nesse caso, respondeu, ficando de pé e estendendo minha mão. Lady Vitória terá outra decepção e eu terei perdido meu tempo. Outra decepção? O que isso quer dizer? Paula não chegou a responder, pegou a bolsa e atravessou o bar, passando pelo desconhecido sem sequer olhar para ele. Ela me deixou ali, plantado, incapaz de entender o que estava acontecendo, e vendo como a sombra que me afugentara também se perdia no hotel adentro, mancando ligeiramente.